pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas e segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Deus, a tua palavra foi lida, aplica a tua palavra em nossas vidas e nossos corações, Senhor. Nos abençoa dos altos céus, é o que eu te peço, porque nós oramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Poder assentar, irmãos. Irmãos, nesse texto, o apóstolo Paulo está exortando a igreja de Éfeso. Presta atenção, irmãos, presta atenção, por favor, na palavra. Deixa essa conversa para depois, por favor. Presta atenção. Nesse contexto e nesse texto, Paulo, ele exorta a igreja de Éfeso, essa igreja que Paulo amava tanto. Mas quando você pega o livro do Apocalipse, é a primeira igreja que Deus repreende. Jesus chama a primeira atenção dessa igreja, porque essa igreja tinha abandonado o primeiro rudimento, o primeiro fundamento, o amor pela salvação em Cristo, o amor pela vida em Cristo. Olha só, e Paulo agora escrevendo, antes de Jesus escrever a carta ao Apocalipse, Paulo escreveu essa carta exortando esses irmãos à unidade da fé, a estatura de varão perfeito. Paulo está dizendo aqui para eles crescerem na fé, para eles se tornarem cristãos verdadeiros. Irmãos, esse ensinamento apostólico é o ensinamento da igreja. A igreja tem que ser ensinada a crescer na fé, a crescer na graça e no conhecimento. Sem crescer na graça, no conhecimento, na fé, nós não vamos para lugar nenhum, irmãos. Nós vamos ficar vagando sempre. Vai ser sempre a mesmice, as mesmas pessoas, os mesmos dogmas, os mesmos costumes, as mesmas tradições, vai ser as mesmas coisas, irmãos, não vai mudar nada. Não vamos alcançar o objetivo que nós muitas vezes almejamos, porque o problema não está em Deus, mas está na nossa ineficiência. Não somos suficientemente cristãos para alcançar o que Cristo tem para nos dar. Então o que acontece? Quando nós vemos essa questão da unidade da fé, do crescimento da unidade da fé, um corpo ajustado, um corpo bem ajustado nos padrões do cristianismo, como a Bíblia deixa bem claro aqui, no verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus. Irmãos, isso aqui é profundo. Talvez não seja para você, mas para mim é. Até que todos cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus. Tem cristão com 40 anos de igreja, 50 anos, não conhece Jesus Cristo. Não conhece. Está que nem o nosso irmão lá, o Tomé. Mostra-nos o Pai que nos basta. Tomé, estou tanto tempo convosco, rapaz, você quer que mostre ainda? Irmãos,
Vamos ser sinceros. O quanto você conhece de Jesus? Ah, pastor, eu não vejo, não conheço. Mas você conhece mais através do Espírito do que dos olhos. Porque pelo Espírito Santo, a Bíblia fala que o Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. E através do Espírito Santo você sente Jesus na tua vida. Você vive com Jesus na tua vida. Você se alegra com Jesus. Você se alegra com Jesus. E você tem gozo e alegria de viver a vida que Jesus dá para você. Porque Ele veio para te dar vida. Mas quantos cristãos, irmãos, tem uma vida cristã tão medíocre que não conhece nada de Jesus, só ouve falar, é que nem a música do outro, nunca ouvi nem comi, só ouço falar, só vive da experiência dos outros, compra DVD do fulano, compra testemunho do macumbeiro, do feiticeiro, mas ele mesmo não tem nenhuma experiência do conhecimento de Jesus, não conhece nada de Jesus. Irmãos, nós estamos aqui, eu estou aqui para ensinar. Se vocês quiserem aprender, vocês vão chegar, vocês vão crescer. Então diz aqui o verso 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Conhecer a Cristo é sentir a Cristo. Conhecer a Cristo é viver com Cristo. Conhecer a Cristo é estar embasado na sua palavra, alimentado pela sua palavra, pelo seu Espírito Santo. Então, o crescimento cristão começa com um novo nascimento pela palavra. 1 Pedro capítulo 2, verso 2, Pedro diz que nós nascemos, fomos gerados pela palavra. Ninguém se torna cristão se não for gerado pela palavra de Deus. Tira da tua cabeça esses ensinamentos medíocres que existem por aí, porque está tudo errado. Ou a Bíblia está errada, mas como a Bíblia está certa, a 1 Pedro 2:2 diz que nós somos gerados pela palavra. É a palavra que gera o crente. É a palavra que gera a pessoa. É a palavra que faz a pessoa, irmãos, a palavra que faz a pessoa se crescer na presença do Senhor e se tornar cristão. Que negócio é esse? Vida cristã começa com o novo nascimento. E o novo nascimento começa pela geração da palavra. É a palavra que gera. Assim como a palavra lá na Gênesis, a palavra bará do hebraico, gerou tudo do nada, não existia, mas Deus fez existir. A palavra de Deus gera no cristão, no ser humano, um cristão. A palavra de Deus gera no ser humano um cristão. Por quê? A palavra é vida. A palavra é Espírito, a palavra é a verdade, a palavra é aquela, como diz Hebreus, que não tinha outra coisa para dizer, disse, ó, a espada, a palavra é como espada cortante, que penetra a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e tem mais uma coisa, é apta para discernir o pensamento do coração, até o que você pensa, a palavra, ela sabe. As pessoas hoje querem ser geradas por metodologias humanas, através de barganha com Deus, através de ensinamentos profanos, mas o crescimento começa no novo nascimento, no gerar pela palavra. Por quê? A palavra de Deus começa em nossa vida, segundo esse texto de Pedro, como o leite racional. Todos recém-nascidos, todas as mães aqui sabem, filho sabe, o homem sabe, a criança sabe. Nasceu, ele vai tomar leite. E é interessante que você pega uma criancinha, chega perto do seio da mãe, ele vai mamar, porque ele sabe que ele vai ter alimento. O animal é a mesma coisa. Irmãos, a palavra de Deus começa a nossa vida como o leite racional. E quando a gente vê essa questão, o leite racional, na questão da razão, do entendimento. Quando a palavra de Deus gera em nossa vida entendimento, quando a palavra de Deus gera em nossa vida, irmãos, conhecimento, acontece algo sobrenatural. A palavra de Deus entra em nossa vida como alimento para a nossa alma. Agora passa a alimentar a nossa alma.
Quando a gente ouve aqui essa questão, a palavra de Deus entra em nossa vida como alimento para a alma. A nossa alma vai se alimentando, a nossa alma, irmãos, ela vai criando, sabe? Ela vai criando gordura, vamos dizer assim. A nossa alma vai criando tutano, a nossa alma vai se alimentando, e você vai adquirindo força para sobreviver na sua vida espiritual, na sua luta espiritual, no seu dia a dia. A palavra de Deus vai gerando em você uma pessoa forte, uma pessoa sisuda, uma pessoa com o seu coração voltado para Deus, uma pessoa com a sua mente voltada para Deus, uma pessoa com os seus pés firmados no Evangelho. Você está calçado com o Evangelho da paz, os seus lombos estão cingidos, na sua cinta está o cinturão do Evangelho de Deus. Você está protegido pelas armaduras de Deus, porque a palavra de Deus te dá isso, irmão. Mas quando, irmãos, você não é gerado pela palavra, você não tem armadura nenhuma. Você não tem armadura nenhuma, irmão. Você fica, sabe, ser uma pessoa à mercê de Satanás. O que falar para você, você acredita. O diabo prega e você acredita. Os demônios pregam, você acredita. O macumbeiro prega, você acredita. O espírito prega, você acredita. O outro prega, você acredita. Você não tem o discernimento da palavra. Você não tem espírito de discernimento. Mas quando você foi gerado pela palavra, meu amigo, oh, aleluia. Irmão, quem é gerado pela palavra, uma comparação que é feita é o seguinte: quem é gerado pela palavra, ele ouve a voz de Deus e discerne a voz de Deus. Ele sabe quando Deus está falando e quando Deus não está falando. Ele sabe, porque ele foi gerado pela palavra. Ele sabe, irmãos. Irmãos, pelo amor de Deus, irmãos, hoje nós estamos vivendo, sabe, uma época difícil, irmãos. Só Deus na causa, só Deus na causa. As pessoas não têm alimento na alma nenhum. As pessoas não têm tutano, subsistência na alma. Não é gerado pela palavra. Outra coisa, irmãos, o crescimento, irmãos, começa através do crescimento pela palavra, porque a palavra abastece todo o nosso ser para um crescimento espiritual. A palavra vai te levando para um crescimento espiritual. Jesus falou em João 17:17: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quem vai dar crescimento espiritual para você é a palavra de Deus, irmãos. Jejum ajuda, oração ajuda, mas leitura da palavra, entendimento da palavra faz você crescer muito mais ainda, irmão. Não adianta você passar a sexta-feira numa vigília e você passar o sábado na vigília e no domingo não vir para a escola bíblica ou não vir conhecer a palavra de Deus. Não adianta nada, foi em vão, você perdeu o sono, só castigou o teu corpo, mais nada. Glória a Deus. Mais nada. Mas, irmãos, quando você se abastece da palavra de Deus, a palavra de Deus nos abastece todo o nosso ser para o nosso crescimento. Existe uma alegoria que diz que a palavra de Deus é como uma planta se alimenta do solo. Você não vê nada na terra, mas as raízes estão buscando ali o sustento para aquela planta crescer. As raízes estão buscando sustento para aquela planta crescer. A mesma coisa é a palavra de Deus. Quando a teu ouvido está ouvindo, a tua alma está buscando sustento para ela crescer, para ela se abastecer. Porque a fé, presta atenção nisso aqui, irmão. Isso aqui é fundamental para a tua vida hoje e agora. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas a desgraça para mim e para a tua vida também vem pelo ouvir. Quando você ouve coisa boa, na tua alma entra coisa boa. Mas quando você ouve o que não presta, a tua alma entra um monte de coisa que não presta. Glória a Deus. É por isso que existe tanta gente perecendo. É por isso que existe tanta gente sofrendo. É por isso que existe tanta gente, estou falando espiritual.
espiritualmente, não estou falando financeiramente. Aqui esquece dinheiro aqui. Estou falando de coisas espirituais, de coisas do céu. Glória a Deus. Irmãos, o que mais existe gente sofrendo espiritualmente, por quê? Porque não tem palavra na alma, não tem palavra no racional, não tem palavra no entendimento. Aleluia. Não tem subsistência, não consegue sobreviver nesse mundo espiritual. Glória a Deus. Outra coisa, irmãos, o crescimento começa pelo novo nascimento da palavra de Deus, pela palavra. A palavra é que zela pelo nosso crescimento espiritual. A palavra é que zela, ela zela pelo nosso crescimento espiritual. Irmãos, quando nós crescemos pela palavra, a palavra de Deus zela por nós. Essa questão de zelar é como a irmã limpa a casa, enfeita a casa, ela vai adornando. A palavra de Deus na vida do cristão é a mesma coisa. Quando a palavra de Deus na vida do cristão vai gerando um novo ser, uma nova criatura, um cristão verdadeiro, irmão, sabe o que acontece? A palavra vai enfeitando o crente. A palavra vai gerando uma nova pessoa, um novo ser, e vai adornando o cristão. O cristão é adornado pela palavra. A Bíblia nos diz, Pedro escrevendo, diz assim: olha, os adornos das irmãs não sejam joias, brincos dispendiosos. Quer dizer, Pedro está falando assim, brincos caros, joia cara, não, mas sim o que? O adorno pela palavra. Glória a Deus. Pela palavra, está lá em 1 Pedro capítulo 3. Mas aonde está o adorno pela palavra, irmãos? Aleluia, Jesus. Irmãos, a palavra é que zela pelo nosso crescimento. A palavra é o único meio para um crescimento espiritual sadio. Se você não crescer na graça e no conhecimento equilibrado, você vai crescer na graça, nos dons espirituais, desequilibrado, você vai ser manco. O crescimento sadio é na graça e no conhecimento, é equilíbrio, como diz Pedro. As pessoas querem crescer de um lado, cresce no conhecimento, torna demagogo, cresce na graça, vive, fica veja bem, fariseu, santo demais. Não, irmãos, crescer na graça do conhecimento. Outra coisa, outra questão aqui nesse texto bíblico aqui, irmãos, como nós cristãos devemos crescer na palavra de Deus? Presta atenção aqui no verso 15 do texto que nós lemos. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Como nós cristãos devemos crescer na palavra de Deus? Primeira questão aqui, seguindo a verdade em amor. Você não segue Jesus, a verdade aqui é Jesus Cristo. Ele é a verdade, a palavra é a verdade, o verbo é a verdade. Crescendo, veja bem, primeiro seguindo em amor, está escrito aqui, antes seguindo a verdade em amor. Irmãos, você ama Jesus Cristo? Se nós amamos Jesus Cristo, nós somos adeptos dos seus ensinamentos. E é interessante, irmãos, quando você ama alguém, quando você namora, você recebe, hoje não tem mais carta, hoje tem e-mail, tem um monte de coisa aí, né? Mas quando você recebia, antigamente, quando recebia uma carta, vinha até um talquinho na carta, abria aquela carta perfumada, né? Guardava até dentro da gaveta, né? Toda noite ia ler, né? Toda noite ia ler a carta, né? Toda noite, né? Oh, maravilha, né? Quem ama Jesus? Quantas vezes por dia você lê a Bíblia Sagrada? Não responda não. Você pensa. Quantas vezes por dia você louva o Senhor? Quantas vezes por dia você ora ao Senhor? A Bíblia está errada aqui, né? Antes, seguindo em verdade e em amor, cresçamos em tudo aquele que é a cabeça, Cristo. Então, como nós cristãos devemos crescer? Primeiro, seguindo a verdade e em amor. Você ama Jesus? Irmão, quem ama, não fala somente, eu amo. É bonito, né? Eu amo. Mas demonstra o seu amor. Glória a Deus. Demonstra o seu amor.
Falar de lábios. Palavras, mas nada que palavras, irmãos. Outra coisa, irmãos, como nós cristãos devemos crescer na palavra de Deus, crescer naquele que é o cabeça, Cristo. Cristo nos deu um exemplo, nos ensinou a orar, nos ensinou a ter comunhão com o Pai, nos ensinou os preceitos, os mandamentos do Pai, nos ensinou a prosseguir na vida cristã. Então vamos crescer naquele que é o cabeça, Cristo. Irmãos, por as pessoas não ter conhecimento da palavra e não viver a palavra, quantas pessoas estão dando cabeçada porque seguiu conselhos de líderes? Você nunca vai ouvir da minha boca, faça assim como eu estou te mandando. Você nunca vai ouvir, nunca. E se você ouvir, pelo amor de Deus, dê um tapa na minha boca, que eu estou falando do diabo, que eu sempre vou falar para você: faça o que a Bíblia manda. Faça o que a Bíblia manda. Mas as pessoas aí dizem: faça como eu estou te ensinando, que você vai ser abençoado, que você... Irmãos, isso é do inferno. O pregador nunca diz: faça como eu estou mandando, como eu estou ensinando. Não, a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos orienta, a Bíblia nos conduz à vitória, a Bíblia nos conduz ao galardão. É a Bíblia. Não são metodologias, não são ensinamentos, são filosofias de vida. Então veja bem, crescer naquele que é o cabeça. Outra coisa, temos que crescer como uma planta, irmãos. Irmãos, você foi gerado pela palavra, nasceu, está tomando leitinho, aí você foi crescendo, no alimento da tua alma agora, foi se alimentando com comida gordurosa, comida mais sadia, mais volumosa, né? Até o ponto de chegar uma feijoada. Escritores Hebreus falam uma coisa assim, ó: quando vocês deveriam ser mestres, capítulo 5, né, de Hebreus, quando vocês todos deveriam ser mestres, tem necessidade de leite de novo. Irmãos, quem nasce, quem é gerado pela palavra, quem é gerado pela palavra, irmãos, quem é gerado pela palavra, por favor, irmão, tem que crescer como uma planta. Como é que uma planta cresce? Pega uma planta e joga ela em cima desse púlpito aqui, ela vai crescer? Não, irmãos. Agora pega uma planta, coloca num local com bastante terra fofa, adubada, alguma coisa, para você ver o que vai acontecer. A mesma coisa é a palavra no nosso interior, irmãos. Lembra da parábola do semeador, que Jesus contou a parábola lá? O que aconteceu, irmãos? O que aconteceu, irmão? Lá em Mateus 13. Uma caiu à beira do espinho, nasceu, o que aconteceu? Foi sufocado. Outra nasceu, foi jogado em cima da pedra, nasceu, o que aconteceu? Não tinha fundamento, as raízes secou. Outra caiu à beira do caminho, o que aconteceu, irmãos? O passarinho comeu. Mas aquela que caiu em boa terra, o que aconteceu? Gerou fruto, a 30, a 60 e a 100 por um. A boa terra, meu irmão, minha irmã, é o teu coração. Se você fechar o teu coração para a palavra de Deus, acabou. Ou, se a Bíblia estiver errada, que eu creio que a Bíblia está certa, Jesus falou que a boa terra é o coração do homem, que ela caiu no coração do homem. Se a palavra cair no teu coração, ela vai gerar. A palavra gera. Não sou eu que estou pregando, mas a palavra gera, a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Então o que acontece? Você crescer como uma planta. Agora eu sou uma planta, né? E o salmista diz que nós temos que ser como uma planta na beira do ribeiro. A planta na beira do ribeiro dá suas folhas, não cai, não murcha. A planta na beira do ribeiro, ela se alimenta das águas, está sempre viçosa, sempre bonita, nunca seca. Crente alimentado pela palavra, que cresce na palavra, meu irmão, é diferente dos outros crentes. É diferente, irmãos, é completamente diferente. Irmãos, pelo amor de Deus, vamos crescer, irmãos. Vamos crescer na palavra, crescer no conhecimento, crescer na graça, crescer para que Deus seja glorificado através das nossas vidas. Deus conta com uma igreja diferente nesse século 21, irmãos.
Nós temos que ser uma igreja diferente. Chega de mesmice, ser igual. Para que ser igual, se eu posso ser melhor? Para que, irmãos? Outra coisa, irmãos, temos que crescer como uma árvore frondosa na beira do riacho, que dá seu fruto. Em toda estação do ano está dando fruto. Toda estação do ano está dando fruto. É maravilhoso. Tem uma fruta que todo mundo gosta, a tal de jabuticaba. Mas quando ela começa, para começar, jabuticaba, para ser uma boa árvore, tem que estar num local, numa terra bem úmida. E se você plantar num quintal assim, e quando ela começar a florar, se você não colocar uma mangueira de água, jogando água lá dia e noite, nenhuma daquelas flores vai vingar. Por quê? Porque ela necessita ser alimentada. As raízes vão chupar água lá e vai alimentar, e vai carregar, que vai sair fruto até na raiz, vai dar fruto. Até a raiz dá fruto. A raiz fora da terra dá fruto. Nasce a frutinha. Por quê? Porque ela se alimentou, a água deu vitamina para ela, fortaleceu ela. A mesma coisa é a palavra de Deus. A palavra, se um dos símbolos da palavra é água que limpa, é água que nos purifica, é água que nos sacia a nossa sede. Talvez a tua alma esteja sedenta, mas está sedenta porque você não deu água da palavra para ela. Glória a Deus, aleluia. Outra coisa, irmãos, temos que crescer, veja bem, como a beleza e a pureza de uma flor. Quando a palavra, já falei aqui anteriormente, vamos crescer no zelo, a palavra zela por nós, no crescimento, então nos adorna, nos enfeita. Então o que acontece, irmãos? Nós temos que crescer com a beleza de uma flor. Os cristãos hoje não têm mais a beleza, veja bem como Paulo escrevendo as coisas, fala assim, que nós somos o bom perfume de Cristo, tanto para salvo como para os perdidos. Para os salvos, cheiro de vida, mas para os perdidos, cheiro de morte. O cristão é alguém, irmãos, que quando ele chega perto de uma pessoa que vai para o inferno, a pessoa sente mal. Sente mal. O cristão gerado pela palavra, quando ele chega perto de alguém que vai para o inferno, a pessoa sente mal. Não consegue ficar perto dele, nem conversar com ele não. Por quê? Ele está gerado pela palavra, ele tem cheiro de vida, e a pessoa tem cheiro de morte. Está lá em 1 Coríntios. Outra coisa, irmãos, nós temos que crescer com a beleza e a pureza de uma flor, mas para adornar a igreja, não para sermos o enfeite de festa, não. Aí surge a questão do medalhão, do autor, né? Que hoje tem os autores, os atores também, né? Os atores do cristianismo, né? Do mundo gospel, né? Adornar, fazer um monte de coisa que não deve ser feito, mas faz. Não, você tem que crescer com a beleza e a pureza de uma flor para adornar a igreja do Senhor. É que diz lá em Cantares. Fala exatamente sobre o lírio, fala sobre as flores do campo, fala sobre que Jesus lá e a noiva, o noivo e a noiva. Então a noiva adorna o noivo, e está adornada para o noivo. Outra coisa, em terceiro lugar, verdadeiro crescimento operado pelo Senhor, pelo seu Espírito Santo. Do verso 13 aqui ao verso 15 do texto que nós lemos, encontramos aqui: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estrutura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Verdadeiro crescimento operado pelo Senhor, pelo seu Espírito Santo. Bom, crescemos como um corpo bem ajustado. Irmãos, não tem esse negócio, eu penso assim, você pensa diferente. Se nós não tivermos concordância, nós não fazemos parte do corpo de Cristo.
E quem dá concordância no corpo de Cristo é a palavra. A regra de fé e prática para mim e para a tua vida é a palavra. Se eu não concordar com a palavra, eu não faço parte do corpo de Cristo e acabou. Acabou. Não tem negócio. Não adianta, irmãos. Não adianta, irmãos. Não adianta. Não adianta. Se eu não concordar com a palavra, não faço parte do corpo de Cristo. Então veja bem. Crescemos como um corpo bem ajustado. Crescemos como alunos na escola de um único mestre. Jesus aqui ensina, olha só. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento de Deus. Alunos do corpo de Cristo. Jesus falou: serei meus discípulos, meus alunos, se fizer o que vos mando. Irmãos, o aluno, sabe, irmãos, muitas vezes questiona o professor. Você não está proibido questionar o Senhor Jesus Cristo. Só que tem um detalhe: você tem que aprender do Senhor primeiro, para depois questionar Ele. O que acontece hoje é que as pessoas questionam Cristo e não querem aprender de Cristo. Ele é o professor, nós somos alunos, nós estamos aprendendo dele. Outra coisa, irmãos, nós crescemos como rebanho de ovelhas, gerando ovelhas. Lá em Cantares de Salomão fala que as ovelhas que passam pelo lavadouro, elas produzem gêmeos, nenhuma é estéril. Ovelha gera ovelha. Quando nós crescemos na palavra, nós crescemos como rebanho de ovelhas do Senhor, gerando ovelhas. Hoje, irmãos, não se pensa nisso. Ovelha gera ovelha, vida gera vida. Outra coisa, irmãos, nós crescemos, veja bem, crescemos como uma construção de um edifício. Olha só, primeiro, somos o corpo bem ajustado, alunos na escola de um mestre, ovelhas gerando ovelhas, e agora nós podemos crescer também como a construção de um edifício. É interessante, né? Que se começa a construir um edifício pelo telhado, não é isso? Não é isso? Ué, mas na fé as pessoas querem isso, né? Na vida cristã as pessoas já querem começar lá do telhado. Irmãos, se você não começar do alicerce, e aí Efésios 2:20, Paulo vai falar assim, nós estamos edificados no fundamento dos apóstolos e profetas. Nós estamos edificados na palavra. O fundamento é a palavra. Não queira colocar o teto primeiro, que não vai ter nada para segurar. Se você tiver um dom, mas não tiver estrutura na palavra, o dom vai ser até tropeço para você. O dom vai ser tropeço. Tem tanta gente que poderia ser uma bênção com o dom que Deus deu para ela, mas não tem estrutura na palavra, o dom é tropeço para ela. Negocia o dom, comercializa o dom, faz qualquer coisa com o dom. Não tem estrutura. Não tem estrutura, irmãos. Não tem estrutura. Irmãos, olha só, o edifício, ele começa pela base, pelo alicerce, às vezes começa pela terraplanagem, aquela coisa toda, mas começa pela estrutura, lá de baixo, e aí vai erguendo aos poucos. A mesma coisa somos nós, irmãos, estamos edificados no fundamento dos apóstolos, dos profetas, Efésios 2:20, então nós vamos crescendo agora como edifício, vai se colocando as paredes, a proteção de Deus na nossa vida, vai colocando as janelas para nós vermos as coisas espirituais, vai colocando as portas para Jesus entrar em nossa vida, vai colocando, sabe, o telhado para nos proteger das coisas do mal. Irmãos, a palavra vai gerando tudo isso na tua vida. Por isso que Paulo fala que nós somos edifício de Deus, lavoura de Deus. Tudo isso são exatamente alegorias para mostrar para nós que nós temos que ser gerados pela palavra de Deus, irmãos. Outra coisa, irmãos, para nós encerrarmos, a hora já se foi. Outra coisa que nós vemos aqui, nós temos que crescer, irmãos, como o ramo de uma videira. Jesus falou, né, em João capítulo 15, que Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Irmãos, ninguém cresce separado de Cristo.
Porque estando separado de Cristo vai ser jogado no fogo. Ninguém cresce separado de Cristo, irmãos. Cristo é que nos dá crescimento em todos os ângulos da nossa vida. Pelo amor de Deus, irmãos, não vamos ser crianças, não. Nós temos que crescer exatamente como um ramo de videira, dando fruto, frutificando. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós crescemos exatamente como um ramo de videira, aquele ramo que está firmado ali no tronco da videira, ele vai produzir para o reino de Deus, ele vai ser bênção no reino de Deus, ele vai crescer para Deus ser glorificado através da vida dele. Talvez não era essa mensagem que você queria ouvir, mas é a mensagem que Deus mandou pregar para você. Não importa, irmãos, eu estou diante de Deus para pregar o que Deus manda. Se eu quisesse pregar o que eu queria pregar, eu ia falar hoje sobre uma outra coisa, mas eu estou pregando o que Deus mandou. Tira da sua cabeça, se você não colocar Bíblia na tua cabeça, conhecimento do Senhor, você não vai para lugar nenhum, você vai ficar sempre na mesmice, e a sua salvação corre perigo, porque o dia da angústia chega, Abra sua Bíblia para me encerrar Provérbios 24, Provérbios capítulo 24, nós lemos aqui de manhã. Provérbios 24, versículo 10 diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Por que Salomão falou isso? Porque ele falou do conhecimento que a pessoa tinha que adquirir, do ensinamento que a pessoa tinha que assimilar. Se você se mostrar frouxo no dia da angústia, o dia da angústia vai chegar. Mas se você não tiver conhecimento, se não tiver estrutura, irmão, você não vai aguentar. Você não vai suportar a prova, você não vai suportar a luta. Mas se você estiver alicerçado na palavra, diz Isaías 55, vindo o inimigo como a torrente de água, o Espírito do Senhor Jeová vorará contra ele a sua bandeira. Você vai ter uma bandeira de Deus para defender a tua alma de todas as ciladas de Satanás. Que Deus nos ajude, irmãos, a não sermos meninos inconstantes, levados por qualquer sorte de doutrina, não, mas que venhamos a crescer na graça do conhecimento e sermos cristãos verdadeiros diante do Senhor.